Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia, né, pela presença de mais uma semana, né? Agora estamos no mesmo fuso horário, então temos estamos compartilhando mais ou menos a mesma temperatura, né? Como eu já disse. É sempre bom tê-los aqui, né? A gente pode falar de psicanálise juntos. E hoje, como vocês já viram, no link que foi enviado para vocês, hoje nós vamos falar um pouco de ética, né? É um assunto que não é tão debatido dentro da psicanálise, mas é um assunto que precisa ser trabalhado, tá? Então, por que que eu estou falando que precisa ser trabalhado? Como eu estou aqui, né, seguindo e observando alunos, pessoas, né, que já estão trabalhando, que já terminaram o curso e já estão trabalhando, isso é muito bom, né? Já abriram sua clínica, já estão trabalhando na prefeitura, está trabalhando para o governo, enfim. Porém, existem ainda muitas pessoas que tratam a psicanálise de uma maneira um pouco, é, né, é um curso, é um trabalho, e eu acho que é da maneira, né, que deve ser feito assim, né? Então, por estar observando, né, de estar aqui à frente e observando dúvidas, conversas com alunos, com pacientes, com pessoas, eu quis trazer, né, esse conteúdo que é de extrema importância, porque existem ainda pessoas que, quando terminam o curso de psicanálise, não têm, né, não sabem. Quando não sabem, eu não vejo problema, né? Que, como eu disse, ninguém sabe de tudo, ninguém sabe de todas as matérias, ninguém sabe tudo, né? Mas às vezes eu me deparo com situações que algumas pessoas elas não sabem o mínimo, né? E às vezes eu me pergunto, né, por essa questão de não saber o mínimo, como que, né, como que foi feito o curso, né? Então por isso que eu gostaria que essa aula fosse assim de extrema importância, né? Para muitos, né? Para todos nós, para que a gente possa tentar entender que dentro da psicanálise existe ética e precisa ser cumprida, tá? Não é todo e qualquer profissão ou ocupação existe um código de ética, né? E a psicanálise não fica de fora e precisa ser seguido, tá? Então, nós vamos ver ao longo dessa aula que o simples fato de você respeitar o tempo do paciente é um ato ético. Então, já observei, às vezes, né, como eu sempre vou colocar sempre essa ressalva, né, para quem está aprendendo, né, o manejo clínico, às vezes fez o curso de 2 anos e ainda está aprendendo o manejo, tudo bem, né, você às vezes fica um pouco ansioso, porque você quer ver uma melhora do paciente, né, o paciente está ficando ansioso, que ele quer ver um resultado, e você, como analista, parece que também não está vendo um resultado. Nos primeiros anos, né, para que isso aconteça, eu não vejo problema, porque nós somos seres humanos, né, e como eu já disse em outras vezes, nós somos dotados de coisas boas e também de coisas ruins, né. Porém, existem ainda analistas, né, que já têm um longo período de carreira e que, né, pelo jeito não assistiu essas aulas, né, não está acostumado com essas questões éticas, né. Então, por isso que, para quem ainda não está acostumado, essa aula é para você, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar entender primeiramente, então, né, o que é ética, né, de uma maneira geral, o que é a ética, né, o que o dicionário, né, peguei aqui um dicionário que é o mais famoso, é o dicionário de Oxford Languages, né? Ele vem falar que a ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo e respeitando as normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Então, né, o próprio dicionário já vem falar para a gente que a ética ela vem, né, ela existe
né, de uma maneira geral, para nos mostrar que há um padrão de comportamento, um padrão social que precisa se existir para que dentro desse padrão existe aí uma organização. Imagine se a gente não tivesse código de ética nenhum. Vamos imaginar que estamos aí vivendo em um mundo onde não existe norma nenhuma, não existe código de ética, não existe uma norma, uma conduta, não existe leis, não existe código penal. O que seria, né, desse mundo? Como que seria viver em um mundo onde a minha ética sou eu, a sua ética é você, o seu mundo é você? Então é para isso, né? Então é para isso que a norma, é para isso que os códigos de ética, principalmente o código de ética da psicanálise, ele existe. Ele existe para nos dar um parâmetro. O código de ética, ele existe para nos dar um norte do que, pelo menos, eu estou autorizado a fazer. O código de ética, ele vem para falar para você, ó, amigão, você pode fazer isso porque eu estou te resguardando. Vamos imaginar, então, que, né, por estarmos, né, diante de um código de ética e vivemos em uma sociedade onde essa sociedade ela precisa, né, existe aí a Constituição Federal, os códigos penais, códigos civis e todas as leis, né? E o código, então vem a ética e vem falar assim, olha, você não pode matar. Você não pode matar. Então está escrito lá no Código Penal, não vou me lembrar o artigo, mas está lá, você não pode matar. Porém, tem no Código de Ética, né, um salve, né? Tá escrito ali, exceto por isso. Você não pode matar alguém, mas você precisa salvar a sua vida. Então, existe aí uma ressalva. Você não pode matar alguém, mas se essa pessoa estiver ali querendo, né, atentar contra a sua vida, você pode fazer alguma coisa para se defender. O código de ética está falando isso. E assim, trazendo para o nosso lado, né, da psicanálise, o código de ética, né, vai falar para você assim, ó, você, analista, não pode falar nada para outras pessoas que o seu paciente fala. Ou seja, precisa ter um sigilo entre você e o paciente. O código de ética falou isso. Você não pode falar com outras pessoas, né, sobre o seu paciente. Até com o seu supervisor, você não precisa nem utilizar o nome do paciente. Você pode usar a primeira letra, você pode usar, eu estou com o paciente X, 19 anos, masculino, 34 anos, 80 anos. Até para o seu supervisor, você não precisa falar o nome do paciente. Porém, no próprio código de ética, vem uma outra ressalva também. Ele vem e fala assim, caso este paciente esteja colocando em risco a sua vida ou a vida do analista, o sigilo pode ser quebrado. Entende a importância da gente conhecer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer? A primeiro momento, quando você lê, né, os artigos iniciais de um código de ética, vai estar escrito lá, vai estar falando que você não pode fazer. Então, e agora? Eu não posso falar com outra pessoa sobre o que eu ouvi aqui dentro. Show. Beleza. Vamos cumprir isso? Porém, esse paciente, ele falou aqui várias vezes que quando ele saísse daqui da minha clínica, né, da nossa sessão terapêutica, ele ia se matar. Ele ia matar alguém. Então eu posso abrir o sigilo. Eu tenho um código de ética que me permite passar por cima disso de algo que seja maior. Então vamos pegar aqui o não poder falar o sigilo é algo maior, é algo importante, porém existe ali uma ressalva que vai me permitir passar por cima de algo que seja maior.
Então, para quem ainda não conhece, né, nós temos aí o código de ética, né, o CONIPT, né, para os filiados. Nós temos, se você olhar na internet também, existe o código de ética da psicanálise, tá? Então você pode olhar, você pode ver e observar o que você pode e o que não pode, tá? Porém, sugiro que façam isso o mais breve possível, tá? Para que você não fique no escuro, para que você não fique desamparado, sem saber o que você pode ou o que você não pode fazer na sua clínica. Porque sim, há pouco tempo eu atendi uma pessoa e essa pessoa, ela falou que ela não sabia, porque esse paciente falava todas as vezes que ele ia tirar a própria vida. O que aconteceu? A analista, por ser uma analista inexperiente e por não conhecer esse código de ética, ela começou a ter problemas de ansiedade, porque ela não sabia que ela poderia pedir ajuda. Ela começou a ter crises diárias de ansiedade, porque ela ficou extremamente preocupada com o paciente e ela não sabia que ela podia fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu perguntei quando nós fomos conversar, né, depois de tudo que tinha passado, né, claro que no primeiro momento eu fiz o acolhimento, né, nós conversei com a analista, tudo. Só que depois que passou, eu perguntei: você conhece o seu código de ética? Que a psicanálise tem um código de ética para os filiados, né? Se você é filiado de alguma instituição, de algum conselho, você tem um código de ética? Você já procurou esse código de ética? Não. Então eu sugiro que você faça isso. Porque você precisa saber que você tem deveres e que você também tem, né, obrigações, que você tem algo que te resguarda caso aconteça essas condições. Mas você precisa ir atrás. Não, né? Claro que ela, por ser inexperiente, ficou lá com crises, né, apavorada e não sabia o que ela fazia. Mas agora ela sabe. Vamos lá. É, fundamentos éticos da clínica psicanalítica, né? Então, nós vamos começar inicialmente falando sobre o tempo do paciente, respeitar a autonomia do paciente, né? A importância do consentimento, tá? Então, inicialmente, pessoal, por mais que, tá? Vamos guardar muito bem isso. Por mais que você esteja atendendo uma pessoa, né? Normalmente, neste caso, a gente vai se enquadrar nas crianças e nos adolescentes, né? Nos menores de idade, as pessoas ainda que não respondem por si, tá? Por mais que essas pessoas, né, estão ali no seu consultório, obrigada pelos pais, a terapia ela não vai funcionar se essa pessoa não se sentir à vontade ali dentro, e sim que ela faça o consentimento. Então não vai adiantar o pai, ou a mãe, ou o cuidador, vamos chamar aqui de cuidador, parar ali na porta do seu consultório e falar, entra, e você vai estar ali, entrar, né, para dentro da sua clínica, a pessoa sentar ali e ela não querer fazer terapia. Ou seja, não tem o consentimento dessa pessoa. É falta de ética. Você querer, né, atender um pedido dos pais sem que a pessoa não queira fazer. E você pode ser bem clara para os pais dessa pessoa, para o cuidador dessa pessoa. Olha, eu tentei algumas técnicas, né? Tentamos aqui conversar, tentamos falar um pouco sobre algumas coisas, mas essa pessoa, seu filho, né? A pessoa que você trouxe, não quer. E eu sigo um código de ética. O meu código de ética, ele não me permite fazer um atendimento a uma pessoa que não queira estar aqui. Então, há, de um lado, né, a boa vontade, o esforço, o sacrifício do cuidador, do tutor, da pessoa que traz, mas o outro lado não tem.
Então, o máximo que essa pessoa pode fazer é trazer. Mas se a outra pessoa que está aqui não quer participar, não quer se abrir, não quer falar, não quer estar ali, você não vai fazer esse atendimento. Você não vai obrigar essa pessoa a estar ali. E você vai precisar, sim, seguir o seu código de ética que não te permite fazer com que uma pessoa não esteja ali dentro do seu consultório por empurrada, sem a vontade própria. É falta de ética. Ah, porque o pai quis, o pai está insistindo, a mãe está insistindo. Dane-se. Dane-se. Você precisa fazer, né? Nós precisamos levar o nome da psicanálise, levar de uma maneira correta, de uma maneira ética, de uma maneira aonde qualquer pessoa veja que nós trabalhamos sim, né? Dentro de um padrão, dentro de normas, nós precisamos mostrar para as pessoas que a psicanálise é algo certo, é algo correto. Não é cada um faz a sua lei, cada um fala, porque o código de ética está falando isso, mas, se o pai quer, eu vou deixar aqui. Faça essas sendo as suas leis, as suas normas. Mas não pense que você está sendo resguardado por isso. Vamos lá, o que mais temos aqui ainda dentro dos fundamentos éticos da clínica? Confidencialidade, né? Já falamos sobre isso, que é o segredo, né? A questão do sigilo, né? Nós podemos sim abrir o sigilo, quebrar o sigilo, né? Nós podemos sim, desde que essa pessoa esteja colocando a vida, né, a sua própria vida, ou mesmo a vida do analista em risco, tá? Ou de outras pessoas, tá? Então, um exemplo clássico é a pessoa que fala para você, por exemplo, olha, eu estou aqui, mas meu trabalho é desmatar a Amazônia, por exemplo. Meu trabalho é cortar o pau-brasil. Meu trabalho é matar onças que estão em extinção. Todas essas informações, né, você vai precisar encontrar uma outra maneira, né? Não, né? Claro que você não vai falar para o paciente logo, olha, eu vou te denunciar, está errado. Você vai, em algum momento, você vai tentar mostrar para o paciente, entregando ferramentas, né? Que isso precisa mudar, que há uma outra forma de conseguir um dinheiro, alguma coisa assim. Caso isso não consiga, você pode abrir o sigilo, sim. Você pode fazer uma denúncia, sim. Não há problema nenhum. Por quê? Porque está colocando em risco a vida de outras pessoas, a vida de uma população, a vida um bem maior. Então, precisa ser denunciado, precisa ser falado. Tá? Então, somente, vamos sempre pensar que em estados graves, coisas maiores, precisa ser dito sim. Tá? Desde que esteja colocando em risco aí, né, o analista, o analisando ou várias pessoas. Responsabilidade e cuidado, né, o compromisso com o bem-estar do paciente. Já me perguntaram se mandar, né, mensagem para o paciente, perguntando como que o paciente está, né? Então, por exemplo, o paciente teve uma sessão muito difícil, né? Então a gente está tocando ali numa ferida, em algo ali que está doendo muito, e você percebeu que o seu paciente saiu dali muito, né, muito para baixo, com muita dor, complicado, e tal. Não tem problema algum você mandar uma mensagem para ele, ligar, perguntar como que esse paciente está, tá? Mandar uma mensagem, caso seja uma criança, um adolescente, você mandar a mensagem para o pai, ou para a mãe, para o cuidador, falar, olha, ontem a gente conversou sobre um assunto que foi um pouco difícil, né, para o fulano, para o paciente X. Só estou passando para saber como é que ele está. Você não quebrou o sigilo, você não falou o que foi, falou que foi algo difícil, que você está se preocupando.
tá? E além de você estar mostrando para esse paciente que você está se preocupando, automaticamente e inconscientemente, você está criando e gerando um vínculo com esse paciente. Tá? Então, não tem problema nenhum você mostrar para o seu paciente a empatia, você mostrar que você se preocupa com ele. Eu tenho um paciente, por exemplo, que sempre quando vai prestar concurso, e eu me lembro, eu mando uma mensagem antes do concurso, né? Falo, ó, boa sorte, estou aqui na torcida. Não tem problema algum você mostrar para esse ser humano que você também é um ser humano, tá? Claro que, né, existe aí limites. Você não vai marcar com o seu paciente de, né, quando você terminar a sessão, de sair para tomar uma cerveja, né? Ou vamos no churrasco junto, ou a gente vai numa balada junto. Não, nós precisamos, né, ter ali um parâmetro ali, a ética. Tá? Então, não tem problema. Manda mensagem para o seu paciente, pergunta como é que ele está, como é que foi depois desse assunto. Tem assuntos que demoram, né, para digerir. Então, quando você está ali na sua sessão, às vezes você fala coisas que você passa 4, 5 dias até que você consiga, né, digerir aquilo. Então, às vezes a minha paciente, a minha terapeuta me manda mensagem: Nossa, ontem a gente conversou sobre isso, ou segunda-feira conversamos sobre isso. Como é que você está? Não tem problema, tá? Então, pode ficar tranquilo que você está resguardado quanto a isso. Evitar abusos de poder, né? A postura ética do analista. Essa questão do abuso do poder entra também sobre o limite, né? Muitos, como eu disse, às vezes naquela ansiedade, não sabe, a gente não percebe nem quem está mais ansioso, se é o analista, se é o analisando, né? Fica, nossa, o paciente parece que não está evoluindo, nossa, parece que tem várias semanas que está trazendo a mesma coisa e a gente não consegue, e aí parece que gera ali uma angústia entre ambos, né? Então, acaba que o próprio analista, né, começa a querer empurrar o paciente para fazer o paciente caminhar, como se fosse, né, uma espécie ali de um abuso de poder, vamos chamar de abuso de poder inconsciente, né? Olha, por que você não tenta fazer isso? Né? Você já começa a querer expressar um pouco a sua opinião, o que você faria se estivesse no lugar dessa pessoa. Então, isso é um abuso de poder, tá? Você sabendo do que está acontecendo, você tendo uma visão por você estar do lado de fora, você automaticamente tende a querer mostrar para esse paciente ali um lugar que seria mais fácil, o lugar que você escolheria, né? E não é bem assim que funciona. Precisamos respeitar aí o limite do paciente. Depois temos a ética como orientadora do processo terapêutico. O papel da ética na relação terapêutica, né, a construção de um ambiente seguro e saudável. Como que a gente vai conseguir esse ambiente seguro e saudável? Através do vínculo. Sem vínculo, não existe um ambiente saudável. Não existe um acolhimento, tá? Ah, professor, então como é que eu vou conseguir isso na primeira sessão? Não vai, né? Às vezes você vai precisar de 4, 5, 6, 8, 10 sessões até que esse paciente se sinta à vontade, né? E de falar com você realmente do que ele está sentindo, tá? Então, claro que existem pacientes, né, que já estão acostumados, principalmente os filhos, pessoas que é filho de analista, filho de psicólogo, muitos desses parece que eles por já conhecerem, né, uma rotina de casa, por já terem feito às vezes quando era criança, eles já chegam um pouco mais preparados, então já estão mais acostumados. Muitos já procuram o divã, né? Porém vão chegar outros que estão ali, nem sabe o que está fazendo ali, não sabe o que é psicanálise, não sabe o que é análise, não sabe nada, tá ali porque a empresa às vezes mandou. Olha, se você não passar por um psicanalista, por um psiquiatra, por um psicólogo e trazer o laudo, você não vai poder voltar a trabalhar. Você acha que vai criar um vínculo assim? Não vai.
Então, esse também já é um outro departamento, né? Um outro trabalho, né? Às vezes você vai conversar, vai dar um laudo, vai dar ali um parecer, que nós psicanalistas nós não emitimos laudos, quem emite laudo é médico, nós podemos fazer um parecer, tá? Então você vai fazer aquele parecer ali e pronto, tá? Mas ali vai ser bem difícil de criar um vínculo. Então, é nossa responsabilidade, sim, criar um ambiente seguro e confiável. Então, aos momentos que você tiver a oportunidade, você pode falar para o seu cliente, para o seu paciente, olha, você pode ficar tranquilo que o que a gente conversar vai ficar somente entre nós, tá? Então, você pode trocar, tá? Às vezes 2, 3 vezes, né? Dentro da sessão e mostrar para essa pessoa que você é alguém de confiança, tá? Que quando acabar a sessão, você não vai ligar para qualquer outra pessoa e contar o que vocês conversaram. Tá? Então, você pode fazer isso em alguns momentos da análise. A busca pela imparcialidade e ausência de julgamento. Vou falar mais uma vez sobre esse apontamento. A busca pela imparcialidade e ausência de julgamentos. O que eu frisei aqui, né? Não é muito bem. Primeiro, busca da imparcialidade, tá? O que o seu paciente está falando para você, se você concorda ou não, é problema seu, tá? Se você não concorda com o que ele está falando, se você não é de acordo, se a sua religião é diferente, se o seu credo, se a sua orientação, o que for diferente, não interessa. O que vale ali dentro da análise é o que o seu paciente traz, é o material que ele traz, é a informação, é a dor que ele traz. O que você pensa não interessa. O que você pensa, o que você sente, né? Isso você vai ter que trabalhar com o seu analista. Quando você estiver ali sendo analista e você estiver ali com o seu analisando, tudo que vai importar é o mundo que ele está te oferecendo, é o mundo dele ou dela, né, que está te mostrando como funciona. O seu mundo ali, ele não é importante. Se você concorda dele casar, não casar, divorciar, enfim, não é problema não é problema do paciente, é problema seu. Então vamos aprender, né, a trabalhar com imparcialidade. Claro que eu como pessoa, eu não vou, né, concordar com alguém, por exemplo, deixa eu dar um exemplo trágico, alguém que matou a própria mãe. Eu não, como pessoa, eu não vou concordar com isso. Mas o paciente está ali, ele está com dor, ele precisa de alguém para tratar dele, para cuidar dele. Então o que eu penso naquele momento não interessa. Vai interessar o que nós vamos trabalhar, a carga emocional que ele vai ter, os objetivos, as ferramentas que tem ali, a demanda dele é o que importa ali dentro daquele set analítico. A sua opinião você guarda para você. Imparcialidade e depois, né, ausência de julgamento. Você não está ali para ser o juiz desse paciente. Você não está ali para falar se ele está certo, se ele está errado, o que você faria se estivesse no lugar dele. Não. Você está ali para fazer o quê? Dar sugestões. Fazer pequenos apontamentos, né, que seriam ferramentas para esse paciente pegar e utilizar sozinho. Tá? Você não vai pegar na mão desse paciente e vamos aqui, ó, o caminho é esse. Não. Você vai dar ferramentas e vai mostrar. Ó, tem esses caminhos aqui. Você escolha qual você quer seguir. Se qual você seguir, nós vamos trabalhar no caminho que você escolher. Então, lembramos que nós precisamos ter, então, imparcialidade e ausência de julgamento. Tá? O que você pensa, vamos guardar isso, é problema seu, não do paciente. O que mais aqui? Né? Estabelecendo as regras claras para uma prática ética. Aqui, nesse caso, nós podemos citar o exemplo dos atendimentos online, tá?
Então, por exemplo, posso dar um exemplo meu. Eu morava na Irlanda, estava, né? Agora estou passando tempo aqui no Brasil, mas os meus atendimentos, a maioria das pessoas, né, eram brasileiros e moram no Brasil. E mesmo eu fazendo os atendimentos online, eu seguia, né? Tento seguir tudo que eu faria como se esse paciente estivesse de maneira presencial. Eu sigo todas as técnicas, eu sigo todos o tempo. Ah, são 45 minutos, até 1 hora, às vezes passa um pouquinho. Tudo é seguido, independente de onde eu estou. Eu posso estar agora, né, começar a atender na China, que vai ser a mesma coisa. Posso voltar para a Irlanda, posso voltar para os Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar. Eu preciso atender os pacientes com a mesma demanda, com o mesmo jeito que eu atendo qualquer paciente, presencial ou físico, independente do espaço geográfico. Tá? Então, isso serve para todo mundo que faz atendimento online, presencial, tá? Precisa seguir e ser claro, né? Precisa ter regra e precisa ser seguido. Reflexão contínua e própria, prática e aprimoramento profissional. Gosto dessa parte porque muitas pessoas acham que depois que terminou, né, o seu período de formação, normalmente aqui nós somos 2 anos, tem algumas escolas que às vezes são um pouquinho mais, mas acha que não precisa mais estudar, né, que não precisa mais ir em busca da teoria, que não precisa mais frequentar congressos, que não precisa disso. Precisa, tá? O ser humano ele está em constante evolução, mudança, tá? Então, coisas que foram ditas, né, talvez num congresso de janeiro, às vezes num congresso que você for de setembro, já vai ter novas ideias, tem coisas novas. Então, vamos buscar parar de achar que a gente precisa ficar limitado somente ali naqueles 2 anos de curso, tá? Então vamos em busca de autoconhecimento, vamos em busca de teoria, vamos frequentar grupo de estudo, vamos tentar sermos boas ferramentas para entregar para essas pessoas o melhor que elas possam ter. Para essas pessoas perceberem que o dinheiro que elas estão investindo no trabalho, no nosso trabalho, é um bom investimento. Então, sim, tem pessoas, né, que eu já vi que falam que o paciente passou o ano inteiro falando sobre a mesma coisa. Será realmente que foi só o paciente que ficou falando a mesma coisa? Ou será que foi você que não procurou um supervisor, que não procurou um grupo de estudo para aprofundar e aperfeiçoar sobre aquilo ali que estava sendo trabalhado? Será que você pediu ajuda? Você foi em busca de pegar ali, nossa, meu paciente está falando sobre esse abandono há muito tempo. O que eu vou fazer? Vou comprar um livro. Olha ali na internet um livro que fala sobre o abandono, sobre aquele assunto. Começa a ler, começa a pesquisar, vê vídeo no YouTube, pede ajuda, entra em contato com alguém. Se você está vendo isso, vá atrás, vá em busca de algo para ajudar esse paciente. Eu sempre digo que cada paciente é um mundo, né? Às vezes você vai precisar ler 4 livros para atender um paciente. E faz parte do nosso trabalho. Cada paciente é um mundo. Cada um foi criado, né? Teve uma formação, uma criação diferente, né? Então, você vai precisar se dedicar para um paciente. Vai. Depois, vamos passar para a parte de número 4 na aula, que é a ética e os dilemas éticos da psicanálise clínica. Aqui eu vou só passar por cima de alguns, porque ele repete, então falamos aqui de situações complexas, quando falamos da quebra de sigilos, né, os segredos compartilhados e conflitos de interesse, já falei sobre isso. Eu só quero frisar aqui sobre a questão dos conflitos de interesse, tá? Conheço algumas pessoas que atendem pessoas de uma mesma família, tá? Em sessões separadas.
É, eticamente, eu não concordo, né? Eu atender, por exemplo, o marido e a esposa em sessões separadas, tá? Então, por quê? Porque eles moram juntos, eles dividem uma vida e se você parar para prestar atenção, não precisa nem ser um terapeuta para perceber que um é o assunto do outro. Então, você atendendo os dois separados, você automaticamente você está ouvindo um e depois ouvindo a versão do outro, e você vai ficar ali naquele desejo ali de, mas eu acho que ele está certo, não, mas eu acho que ela realmente tem que pensar. Então, não. Vamos tentar, então, lá desde o começo, né? Antes de você ficar nessa situação desconfortável, já vamos falar assim: você atende casal separado? Não, não atendo. Eu atendo os dois juntos ou nenhum. Assim você vai poupar o seu trabalho, você vai poupar o desconforto com os dois, porque automaticamente, se você é homem, o homem vai achar que você, a mulher vai achar que você está do lado do homem, e assim vice-versa. Tá? Então, vamos já desde o início evitar esses problemas, tá? Talvez atender os filhos, né, do casal separados, em algum momento, alguns momentos, até ok, tá? Essa é a minha opinião, tá? Até ok. Mas se você perceber que está tendo ali o conflito, se você perceber ali que está tendo envolvendo ali uma certa compartilhando, né, o mesmo interesse, estão falando os mesmos assuntos em sessões separadas, eu sugiro que você seja sincero. Olha, estou percebendo, né, que vocês estão falando, né, basicamente dos pais ou da mãe, enfim. Eu sugiro, então, que você ou um ou outro procure um outro terapeuta, se você quiser. Eu mesmo posso indicar, tem um amigo, tem um professor, tem alguém assim, assim, tá? Então, tenta evitar esses conflitos de interesse para você, tá? Para você não ter problema, para que não depois, quando percebe que tá ali, né? Todo mundo parece que eu vi um caso de um terapeuta que estava atendendo 4 pessoas da mesma casa, sessões separadas. O que aconteceu no final? Todo mundo começou, eles se encontraram e começaram a falar mal do terapeuta. Porque aí o terapeuta, ele falava assim, porque o terapeuta falou isso para mim. Mas ele falou isso para mim também. Não, mas ele não falou sobre isso. Conflito de interesse. Se o terapeuta logo de início fala, olha, eu vou atender o casal e vou indicar as outras pessoas para outras pessoas, né, para outro analista. Show. Mas não, né? Talvez por inexperiência ou por malandragem, né? Podemos falar assim, quis atender vários membros de uma mesma família e deu problema aí e depois, né, foi difícil de sair. Então vamos tomar cuidado com conflitos de interesse, tá? Casos de difícil manejo ético, né? Casos de risco envolvendo segurança pessoal de terceiro. Já falamos isso também, tá? Não hesite, tá, pessoal, em pedir ajuda. Caso você pegou um caso você pegue um caso que você não queira desistir deste caso, né? Talvez não seja a sua especialidade, talvez você esteja começando, peça ajuda, tá? Não vai tentar fazer da maneira com que você acha que possa dar certo. Não, tá? Peça ajuda, vai estuda, leia, vai em busca, procura um supervisor, pague uma supervisão. Eu sei que, né, não é tão barato a gente pagar uma supervisão, né, mas é essencial, né, a gente pagar uma supervisão, ter alguém ali com mais experiência, mas não vamos fazer um manejo que você não domina, tá? Sempre lembra que a gente está lidando com a vida de outra pessoa, tá? E depois que eu acabei de falar, a importância da supervisão, né, e consultoria ética, né? Então vamos estar sempre aí de olho, sempre em contato com o supervisor e, claro, sempre olhando o código de ética para saber se a gente está fazendo alguma coisa que não está sendo resguardada pelo código de ética.
Podemos fazer, né, dentro também do nosso contexto aqui, a gente fazer só uma reflexão, né, para a gente encerrar. É, nós podemos pensar, né, é, dentro do nosso manejo clínico aqui, né, dentro dos nossos estudos, né, o que mais eu posso fazer para melhorar, né, a psicanálise em um conteúdo falando, né, dentro de um código de ética, né? Muitas vezes o código de ética ele vem, né, como eu disse no início, ele vem para nos resguardar, para mostrar o que uma sociedade espera com que nós analistas façamos, sejamos, né? E fica então essa questão: será que existe mais alguma coisa que eu possa fazer para manter uma ética? Por exemplo, eu posso não falar sobre os casos com outras pessoas sem necessidade? Porque, né, por exemplo, uma coisa é eu trazer, né, trazer aqui para a gente, né, dentro de uma sala de aula, algo lúdico, né? Mas eu sei também que tem, né, muitos ainda falam, que eu atendi uma pessoa assim, assado, hoje no consultório, tal, falou sobre isso, e principalmente pessoas que moram em cidade pequena, né? Então, uma pessoa conhece, olha, mas eu não vou falar o nome, mas numa cidade pequena, não, aquela pessoa falou assim para mim hoje no consultório sobre isso, eu fiquei preocupado. Mas é filho do fulano, né? Não é assim que funciona? Então vamos, talvez, para fazer parte, o que mais que eu posso fazer para ser um profissional mais ético, né? Vamos pensar o que mais que a gente pode fazer para levar a psicanálise, né, de uma maneira mais séria, né, para que as pessoas possam nos ver e nós sermos referências, né, dessas pessoas. Porque não adianta, nada vai adiantar se você fizer um trabalho excelente, né? O paciente está vendo ali coisas boas, está vendo um bom desenvolvimento, você está vendo, porém, né? Quando você tem oportunidade, você fala ali do que foi falado ali dentro, você tenta ser, né? Eu vou tentar ajudar aquele paciente ali do meu jeitinho, né? Estou percebendo que eu posso dar um empurrãozinho. Será mesmo que isso a gente está sendo, né, eticamente correto? Ou a gente está fazendo o nosso trabalho como deve ser feito? Vamos ver aqui. Psicanalista Dayana Ribeiro. Oi, Dayana, tudo bem? O psicanalista passa a ser visto como mediador do casal, o que é errado, exatamente, concordo plenamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Existem, né? Eu já disse isso em outras aulas, existem especializações, tá? Para quem quer atender, que gosta de fazer atendimento com casais, com familiar, tá? Existe hoje especializações, livros, materiais, conteúdo que vão te dar técnicas suficientes para você não ficar ali, né? Ter a impressão que você está escolhendo um lado, né? Tanto é que a gente falou várias vezes da imparcialidade, tá? Então, é extremamente importante, caso você esteja atendendo um casal, né, você saber, né, que você não está ali para falar, né, quem está certo, quem está errado, mas sim fazer os dois falarem, terem tempo para falar e se ouvirem, tá? Então, ambos precisam. O que mais que eu temos aqui? Lene Batista. Professor, quando um dos cônjuges é tão narcisista que o outro não consegue se abrir. Olha, dentro da análise, você vai precisar, né? Eu costumo dizer que dentro da análise, você vai precisar ser ali o ambiente, tá? Então, você vai precisar proporcionar para esse casal o momento dos dois falarem,
e para os dois ouvirem. Então, quando um fala, o outro escuta. Quando um fala, o outro escuta. Tá? Então, pode ser que, às vezes, o homem fala mais que a mulher, ou a mulher fala mais do que o homem, mas você vai precisar mostrar durante o tempo todo que os dois têm espaço para falar e para ouvir. Então, você vai precisar deixar bem claro, olha, o que você acha sobre isso? Então, ok. Então, agora, você espera um pouquinho e a outra pessoa vai falar. Então você vai acabar que você vai, né, como a Dayana disse, você vai fazer uma mediação, né? Você vai acabar que você vai ser ali um mediador, mas um mediador que vai fazer os dois falarem, os dois ouvirem. Se a outra pessoa não quer falar, não tem problema, né? Ela vai precisar, talvez um dos dois vai demorar um pouco mais, né, para criar um vínculo, para acreditar naquilo ali. Muitas vezes tem sempre um que não acredita tanto na análise, tá ali porque a esposa ou o marido, né, empurrou, né? Mas tudo isso vai da demanda, vai do tempo, tá? E precisa, né, ser trabalhado aos poucos, tá? Tudo no tempo dos dois. Lembrando que não é o seu tempo, é o tempo dos pacientes. É, Andressa Rodrigues, por exemplo, eu mesmo descobri muito sobre mim, mesmo através da leitura. Muito bom, Andressa. Leio desde criança e foi crucial para isso. Quando você disse que devemos buscar recursos para poder ajudar o paciente, quanto a pesquisar, atualizar e estudar. Se eu busco esses recursos, posso também dar essa sugestão para o paciente? Sim, muito boa pergunta, Andressa. Sim, você pode sim sugerir para o seu paciente leitura. Olha, eu estava lendo aqui esse livro e eu achei muito interessante, que fala, né, talvez do que a gente conversou hoje. Então eu sugiro que você leia. Eu mesmo já trouxe vários livros aqui que nós debatemos, que foi a minha própria terapeuta que me indicou. Então, ela leu, provavelmente a terapeuta dela indicou, a gente conversou sobre determinado assunto, ela me indicou, eu trouxe para vocês como forma de aula e também indiquei. Então, é assim que funciona, sim. Você pode fazer, sim, sugestões, né? Você não vai obrigar o seu paciente. Olha, eu acho que você tem que ler esse livro aqui para você saber o que você está falando, do que está acontecendo. Não. Olha, eu li esse livro aqui, achei muito interessante, vai muito ao encontro, né, do que a gente está falando. E se você quiser, eu posso te mandar a foto e você adquire o livro. Então, você pode, sim, fazer essa sugestão. Vamos supor, a pessoa está com uma dor, uma dificuldade de perdoar, e eu estudei, li um livro sobre cura. Perdão, sem impor, eu posso falar sobre ele? É saudável indicar a leitura? Sim. Deixa. Ah, boa. Pessoal, quem quiser, tá, me seguir no Instagram, agora eu vou começar. Vai ser uma maneira também, tá, de eu estar mais perto de vocês, tá? Então, normalmente, o único contato que vocês tinham comigo, né, era só aqui na plataforma. Agora eu vou começar a trabalhar um pouco mais com o Instagram, tá? Então, para quem quiser me seguir, é lá. Vou até deixar aqui para vocês. É @glauco2904, tá? Então, para quem quiser me seguir, de vez em quando eu vou abrir umas caixinhas de perguntas lá, tá? E aí vocês podem entrar, interagirem comigo, né? Lá também tem um link do meu livro, que já já nós vamos trabalhar também sobre o livro que eu acabei de publicar. Então, já é um assunto que já está aqui na ementa, tá? Então, em breve nós vamos falar um pouquinho do livro, né, do meu livro. Porém, quem quiser já adquirir lá no próprio Instagram tem um link, tá? Então tá à venda na Amazon e na editora Autografia do Rio de Janeiro. Você pode entrar lá e adquirir esse livro e assim vocês me dão aquela força. Certo? Agradeço a companhia, né, de todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Professor, qual é a graduação que pode ajudar na psicanálise? Qual a graduação que pode ajudar na psicanálise? Olha,
normalmente, né, as pessoas que começam pela psicanálise optam por fazer psicologia, né? Então, ou teologia, filosofia, tá? Então, são essas áreas do conhecimento que se casam muito bem com a psicanálise, tá bom? Então, encontro vocês aqui na semana que vem. Não tem encontro de novo, né? É uma semaninha de férias. Então, acho que na próxima semana já é agosto. Deixa eu consultar aqui, ó. Na semana do dia 26, nós não temos encontro. Nós vamos voltar, então, no dia 2 de agosto, certo? Vai ser a nossa próxima aula. Então, na aula, na semana que vem, vocês vão ter mais uma semaninha para descansar. Porém, nós voltamos na primeira semana de agosto com gás total, com o mestrado, iniciando uma turma nova do mestrado, e a gente vai estar todo mundo junto, certo? Obrigado pela presença de todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima, daqui 2 semanas. Tchau, tchau.